Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como que você declara e recolhe o imposto de renda decorrente da venda de imóveis residenciais no Brasil. A gente fez um compilado aqui dos principais temas que envolvem esse assunto e só para você ter uma noção de algumas coisas do que a gente vai falar. Em primeiro lugar, qual que é a alíquota que você recolhe, como que você gera e como que você paga o DARF referente a esse imposto de renda, que tem um código específico, uma forma própria de ser apurado, quais que são os principais casos de isenção, tá? Como que você declara esses casos de isenção no PGD, porque não é porque você não vai ter que pagar que você não tem que declarar. Quais que são as formas que você tem de reduzir legalmente, claro, esse imposto de renda na venda de imóveis, ou seja, como que você incorpora mais valores, mais gastos ao custo de aquisição, ou como que você desconta determinados gastos do valor recebido da venda. Nós vamos trabalhar o passo a passo de como que você faz essa declaração lá no GCAP, que é o programa próprio da Receita Federal para apurar a DARF nesses casos, e como que você também faz todo o procedimento de declaração no PGD, que é o programa da Receita Federal para você fazer a declaração anual. Então segura aí que a gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo. Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Gadelha, eu sou advogado tributarista e fundador do IRBot, uma plataforma online que descomplica a sua declaração de imposto de renda pessoa física. Muito do que eu vou falar aqui nesse vídeo você nem vai precisar saber caso você declare seu imposto de renda usando a nossa plataforma. Ela vai simplesmente te fazer algumas perguntas bem simples de serem respondidas, tá? Vai dividir todos os seus gastos, toda a sua renda, todo o seu patrimônio nas categorias corretas e vai gerar e enviar automaticamente o arquivo da sua declaração. A gente está deixando o link do nosso site aqui na descrição, dá uma olhada lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, pessoal, regra geral, o imposto de renda sobre a venda de imóveis, ele incide apenas em casos de ganho de capital. O que é ganho de capital? É quando você tem um lucro na venda de um imóvel. Então, comprou um imóvel, por exemplo, por R$400 mil e vendeu por 600 mil, você teve R$200 mil de ganho de capital. Então, vai incidir imposto de renda sobre esses 200 mil. Tá? Normalmente, a alíquota ela vai ser de 15%, exceto em casos de vendas bem superiores a 5 milhões de reais. E o imposto de renda devido sobre esse ganho de capital, ele tem que ser pago até o último dia útil do mês seguinte ao mês em que você recebeu o valor decorrente da venda. Atenção, não é no mês em que você fez o contrato, não é na data da assinatura do contrato, é até o último dia útil do mês seguinte, ao mês em que você recebeu o dinheiro decorrente da venda. Existem alguns casos de isenção, que são casos em que você não precisa recolher o imposto de renda, embora ainda assim você tenha que declarar. Os três principais deles são, primeiro, no caso de você ter vendido um imóvel de até R$440 mil, tá? Tem que ser um imóvel residencial no valor de até R$440 mil. A segunda hipótese é no caso de você ter vendido um imóvel, mas usado o produto da venda, ou seja, o valor que você recebeu decorrente dessa venda, para adquirir um outro imóvel residencial no Brasil no prazo de 180 dias, ou seja, 6 meses após a venda do primeiro imóvel. Se você tiver usado apenas uma parte do valor da venda para adquirir um outro imóvel, então a tributação ela vai ser proporcional à parcela do valor da venda que você não utilizou. Então vamos pegar um exemplo aqui simples. Você comprou um imóvel por R$400 mil, vendeu por 600 mil, portanto teve um ganho de capital de R$200 mil. Mas dos 600 mil que você recebeu por conta da venda do imóvel, vamos supor que você tenha usado apenas 200 mil na aquisição desse segundo imóvel. Portanto, os outros 400 mil, ou seja, 2/3 do valor da venda, você não utilizou. Consequentemente, o imposto de renda ele vai incidir apenas sobre 2/3 daquele ganho de capital de 200 mil. Portanto, ele vai incidir apenas sobre R$ 133.333,33. Existem alguns outros casos de isenção, mas esses casos eles são bem específicos e eles são calculados pelo próprio programa onde você vai gerar a DARF, que é o GCAP, como a gente vai falar daqui a pouco. Existem algumas formas, pessoal, assim, lícitas de você reduzir o seu imposto a pagar sobre esses ganhos de capital. E eles acontecem em duas frentes. Primeiro, aumentando o custo de aquisição do imóvel, ou seja, incorporando determinados gastos ao valor do custo de aquisição do imóvel, e a segunda frente é reduzindo o valor da venda, ou seja, descontando do valor da venda alguns outros gastos que eventualmente você tenha. Então vamos falar do primeiro caso. O que você pode incorporar ao custo de aquisição do imóvel? Em primeiro lugar, o preço do imóvel propriamente dito. Então, tanto que você pagou de entrada, como que eventualmente você pagou de prestações
de um financiamento, você tem que incorporar. Atenção para uma coisa, jamais inclua no custo de aquisição prestações de financiamento que você ainda não pagou. Você só pode incluir aquilo que já foi efetivamente pago por você. Segundo lugar, pequenos reparos, pinturas, encanador, pedreiro que vai consertar alguma coisa, qualquer gasto que esteja relacionado à manutenção do seu imóvel também pode ser incorporado ao custo de aquisição. Mas atenção para um detalhe importante, você tem que manter com você, arquivado no seu computador, por até 5 anos, depois de feita a declaração desse custo, todos os comprovantes referentes a esses gastos. E isso vale não só para esse caso que eu estou falando, mas também para todos os outros. E por comprovante, entenda-se nota fiscal, recibo ou comprovante bancário. Construção, ampliação ou reforma do imóvel, você também pode. Então, comprou um determinado terreno, construiu um imóvel lá no local. O gasto, claro, que você teve em construir a casa, você vai poder incorporar o custo de aquisição. Mas é preciso que para isso, essa construção, ou essa ampliação, ou essa reforma, ela tenha sido aprovada pela prefeitura competente. Então, se você fez isso de forma irregular, não está de acordo com os trâmites que precisava ter cumprido na prefeitura da sua cidade, então esse custo não pode ser incorporado. Taxas de corretagem também podem ser incorporadas, mas esse gasto é menos comum, já que normalmente quem paga a nota de corretagem é o vendedor. ITBI, que é um imposto municipal cobrado sobre a transmissão do imóvel. Se você arcou com esse imposto, também você vai poder incorporá-lo ao custo de aquisição. E os gastos com a escritura e o registro do imóvel, que são basicamente aqueles emolumentos que você paga no cartório para poder registrar lá a escritura do imóvel. Atenção para um detalhe importante, tá? Tem 2 tipos de despesa que não podem ser incorporadas ao custo de aquisição, tá? E que às vezes despertam dúvidas. A primeira delas são as taxas de condomínio e a segunda delas é o IPTU. As taxas de condomínio, porque elas não são gasto com o imóvel propriamente dito, e sim com a manutenção do condomínio, que não é um imóvel seu. E, em segundo lugar, o IPTU não há, na minha opinião, um motivo que justifique, apenas porque falta uma previsão legal. É um gasto que você, de fato, tem com o imóvel, é um imposto que está diretamente associado ao imóvel, mas não há previsão legal para você poder incorporá-lo ao custo de aquisição. Portanto, deixe também o IPTU de fora. Já em relação aos descontos que você pode fazer na venda de imóveis, o principal deles é a taxa de corretagem. Tá? Como a taxa de corretagem normalmente é arcada pelo vendedor, então ela pode ser também descontada e lá no GCAP vai ter um campo próprio para você inserir. Bom, agora vamos falar desse famoso GCAP, que é o Programa de Ganhos de Capital. É o programa da Receita Federal, que serve para você gerar o arquivo em que consta a memória de cálculo de como que você chegou ao valor do imposto de renda na venda de um imóvel, como ele também serve para gerar a DARF que você vai usar para poder pagar o imposto na respectiva data. Para você baixar o GCAP, vai lá no Google, tá? Clica em GCAP e baixa a versão competente. Atenção para um detalhe, a versão do GCAP que você vai ter que baixar é a versão do ano em que aconteceu a venda. Então, se você vendeu o imóvel em 2020, baixa o GCAP de 2020. Vendeu em 2021, baixa o GCAP de 2021. É diferente do que acontece com o programa do IR da declaração anual, em que você tem que baixar sempre a versão do ano seguinte ao do ano base. Então, no programa da declaração anual, se você está querendo declarar os seus rendimentos de 2020, você tem que baixar o PGD de 2021. Se quer declarar de 2021, tem que baixar o PGD de 2022 e assim por diante. Aqui no GCAP é diferente. Baixe já diretamente a versão do ano em que aconteceu a venda do imóvel. Bom, uma vez baixado então o GCAP, você vem aqui em criar novo demonstrativo e coloca os seus dados pessoais. Aqui a gente vai utilizar todos os dados fictícios. Tá? Então vamos colocar esse CPF aqui. Vamos colocar esse número qualquer. Nome, Arthur Duarte Feitosa. E atenção para esse campo aqui de residência, tá? A data de início e a data de fim é o período em que você residiu no país, tá? Mas não o período total, e sim apenas o período durante o ano calendário, que nesse caso aqui é de 2020. Então, em regra, vai ser de 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020. Clique em OK e aí você já é jogado automaticamente para essa ficha aqui do GCAP de identificação, em que os seus dados pessoais já estão preenchidos. Você vai vir aqui na ficha de bens imóveis, vai clicar em novo e vai preencher cada uma dessas abas que estão colocadas aqui. A primeira delas é a de identificação do imóvel. Esse campo aqui de especificação é para você colocar alguma descrição referente ao imóvel, uma coisa assim que ajude mais para o seu próprio controle mesmo. Então, por exemplo, apartamento da rua Cônego, tá? Onde o imóvel está localizado, Brasil. Vamos colocar aqui também esse endereço fictício, Rua
Ceará, número 8506, lote 2, bairro Industrial, Distrito Federal, Brasília. O CEP é esse aqui. Perfeito? Então está concluída a aba Identificação. Em aquisição, vamos colocar a data em que o imóvel foi adquirido. Aqui vamos considerar que foi no dia 1º de fevereiro de 2010. Ele vai perguntar se houve no imóvel alienado edificação, ampliação, reforma ou trata-se de imóvel adquirido em partes e em datas diferentes. Primeiro vamos considerar que não, tá? Que não houve nenhuma dessas hipóteses aqui. O custo de aquisição desse imóvel você calcula conforme aquilo que eu tinha dito, né? Você pode incorporar eventuais taxas de registro, né? ITBI, reparos, reformas que você tenha feito no imóvel. Vamos considerar que nesse caso aqui esse valor total deu R$200 mil. Aqui você já pode então partir para a próxima aba, mas eu quero mostrar aqui como seria se você marcasse sim para a hipótese de ter havido edificação, ampliação ou reforma. Em primeiro lugar, você só deve marcar sim para alguma dessas três hipóteses aqui, caso essa edificação, ampliação, reforma tenha sido aprovada pela prefeitura competente. Tá? Se foi feito e está numa situação irregular, não marque. Tá? E a segunda hipótese, o imóvel tiver sido adquirido em partes ou em datas diferentes. Então você comprou o imóvel numa data, metade do imóvel numa data, comprou metade do imóvel em outra, por exemplo. Aí você também marca a opção sim. Aqui o que ele vai pedir? Que você coloque no custo de aquisição os desdobramentos dele, ou seja, as partes que integram esse custo de aquisição. Vamos supor que nesse caso aqui a compra foi feita no mesmo dia 1º de fevereiro de 2010 e que ele tenha custado R$150 mil, ou seja, R$150 mil foi o quanto, né, o Arthur Duarte Feitosa ele pagou para o antigo proprietário do imóvel. E aí ele vai criar um outro item aqui só para o gasto referente à reforma. Vamos supor que essa reforma aconteceu um ano depois, em 1º de fevereiro de 2011. E aí ele gastou R$50 mil nela. Então tá aqui, veja que o custo de aquisição permanece os R$200 mil, mas agora você demonstrou, né, você desdobrou esse custo de aquisição em duas etapas. Perfeito? Na aba Adquirentes, vamos colocar os dados de quem comprou o seu imóvel. De novo aqui, vamos usar esses dados fictícios. CPF é esse aqui. O nome é José Feitosa Medeiros. Ok. Se houver mais de um adquirente, você cria aqui mais itens referentes a cada um. Operação. A operação pode ser de vários tipos, tá? Mas aqui nesse vídeo nós estamos falando da hipótese de venda. Ele vai perguntar se a alienação foi a prazo ou prestação. Vamos primeiro marcar que não e vamos colocar que ela aconteceu no dia 1º de maio de 2020. Lembrando que essa data aqui ela tem que ser uma data no ano de 2020, já que nós estamos usando o GCAP de 2020. E vamos considerar que o valor da alienação foi de R$800 mil, com um custo de corretagem de 5%, portanto R$40 mil. Tá? Já houve alienação parcial desse bem, vamos colocar que não, que seria na hipótese de você ter vendido uma parte dele antes. Então, do jeito que você pode adquirir um imóvel em etapas, você também pode vender esse imóvel em etapas, em partes, mas em regra isso não acontece, vamos colocar que não. E vamos para a aba Perguntas. O imóvel objeto dessa alienação é residencial? Sim. O produto da alienação foi ou será aplicado na aquisição de imóvel residencial no Brasil no prazo de 180 dias, que é aquela segunda hipótese de isenção que eu mencionei para vocês. Vamos colocar por enquanto que não vai usar o produto, né, desse imóvel, o produto da venda desse imóvel na aquisição de outro imóvel residencial no Brasil. A apuração então está aqui, tá? Essa é uma aba que você apenas pode consultar, você não edita. O cálculo do imposto está aqui, o imposto devido, portanto, é de R$55 mil, R$55.048,91. Por enquanto você não preenche nada aqui no campo de imposto pago, porque você ainda não pagou nada. E essa aba aqui também é uma aba apenas demonstrativa, ela apenas vai te mostrar, né, como que foi feito o cálculo para se chegar a esses 55 mil. Então, para recolher o DARF, você vai vir aqui na seção Imprimido, menu lateral esquerdo, clica em DARF, Direitos, /Bens, /Participação Societária. Vem aqui, seleciona o mês, estamos falando do mês de maio, tá? E clica em OK. Aqui foi então gerado, né, o DARF referente
a esse imposto, que tem que ser recolhido até o último dia do mês seguinte. O recebimento não foi em maio, então o pagamento ele tem que ser feito até o dia 30/6 de 2020. Note que essa DARF aqui está sem código de barras. Se você quiser saber como que você recolhe uma DARF sem código de barras, dá uma olhada no vídeo que a gente está colocando nesse card aqui. Agora, vamos ver a hipótese de você ter recebido, aliás, ter vendido esse imóvel em prestações. Então, você recebeu partes deles, você recebeu prestações referentes a essa venda. Então, quando você for preencher aqui a aba de operação, você vai responder sim para a pergunta alienação foi a prazo / prestação. A data de alienação, você continua colocando a data da venda em si, propriamente dita, normalmente a data da assinatura do contrato. O valor da alienação, você continua colocando o valor global, tá? E o custo de corretagem, você continua também inserindo o valor global. Aqui nessa aba de cálculo de imposto é que você vai ter que preencher sempre que você receber uma nova prestação. Então vamos supor que nós estamos agora no mês de junho e você recebeu, aliás, estamos no mês de maio, você recebeu a primeira prestação no valor de R$100.000. Então ele vai perguntar se essa é a última parcela, coloca que não, data de recebimento da parcela 1º de maio, que foi a data em que você efetuou a venda, valor recebido R$100.000, e a nossa taxa de corretagem de 5% aqui seria de R$5.000. A aba Imposto Pago fica zerada, já que ainda não houve nenhum pagamento e, portanto, esse mês você vai ter que recolher um imposto de R$6.881,11. Então, vai de novo aqui na seção Imprimido, menu lateral esquerdo, clique em DARF, Direitos, /Bens, /Participações Societárias. Seleciona aqui o mês de maio, clica em OK e está aqui gerada a DARF que tem que ser paga até o dia 30 de junho, referente à primeira prestação. Para a segunda prestação, você volta aqui para a aba de cálculo do imposto, clica em novo. Vamos supor que você recebeu mais a segunda parcela, agora de R$100.000, no mês seguinte, que foi 1º de junho de 2020. O valor de novo R$100.000, taxa de corretagem de R$5.000, continua deixando esse aqui zerado, OK. Gera DARF aqui, clica aqui agora do mês de junho, OK, está aqui gerada mais uma vez a DARF referente agora ao pagamento, à prestação que você recebeu em junho. E assim você faz sucessivamente. Agora vamos ver como que você vai transportar esse arquivo gerado no GCAP para o PGD, quando você estiver fazendo a sua declaração anual, aquela de março a abril. Primeiro, no PGD, estamos usando aqui a versão de 2021, você vai clicar em iniciar a declaração em branco, tá? Coloca o CPF, aqui nós estamos falando do Arthur Duarte Feitosa, então vamos usar esse mesmo CPF fictício. Clique em OK, e aí você vem aqui para a parte de ganhos de capital, bens imóveis, que fica aqui no menu lateral esquerdo. Veja que o PGD ele só te dá a opção de importar, você não pode sequer editar esse campo aqui. Então você vai ter que ter o arquivo do GCAP que você gerou salvo no seu computador. Para salvar no seu computador, você vai vir aqui em exportar para o IRPF 2021, vai selecionar a declaração, vai colocar numa pasta da sua preferência, que eu sugiro que seja uma pasta própria, né, para o imposto de renda, e vai salvar aqui. No PGD, então, você vai clicar em importar, vai para a mesma pasta onde você salvou e clica no arquivo. Pronto. Todos os dados que você tinha preenchido lá no GCAP estão automaticamente aqui no PGD. Caso você tenha tido ganho de capital isento, ou seja, uma daquelas hipóteses lá, ou dos 440 mil, ou do uso do produto da venda do imóvel num prazo de até 180 dias, você vai declará-lo aqui na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, tá? Então não vai importar GCAP para esse caso. Vai vir aqui em novo, clica no código 06, caso tenha sido aquela hipótese dos 440 mil, e coloca aqui o valor referente ao ganho de capital. Vamos supor que foi um ganho de capital de 200 mil. Se a hipótese de isenção tiver sido aquela do produto da venda do imóvel para aquisição de outro imóvel residencial no Brasil dentro do prazo de 180 dias, você vai usar um outro código, 07, ganho de capital na venda de imóveis residenciais para aquisição no prazo de 80 dias, etc. Coloca aqui o valor do ganho de capital e clica em OK.
Bom, pessoal, então acho que, linha geral, né, todos os principais temas relacionados à declaração de imposto de renda para venda de imóveis, eles estão contemplados aqui nesse vídeo. Mas se você tiver alguma dúvida a respeito, manda aqui nos comentários, que muito provavelmente ou eu ou alguém da nossa equipe vamos responder num prazo de até um dia útil. Beleza? Um abraço e até a próxima.